nós estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo convite que nos foi feito. Que Deus continue abençoando esse ministério, essa igreja, esses jovens e vocês que estão aqui. Se ligue nos céus. Glória a Deus. O tempo é pouco, mas Deus fala da mesma forma. E que os irmãos possam esquecer os seus problemas, podem esquecer, tirar o seu foco, o seu pensamento e se ligar no Senhor, que Ele ainda fala, Ele é fiel. Meus irmãos, o tema que nos foi proposto é em Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 23, que diz: que tipo são? Os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo que nos foi proposto, 13, para a honra e louvor do nome do nosso Deus. Mateus, capítulo de número 13, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram com ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se toda a multidão, e estavam de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas, por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Versículo número 4. E quando ele semeava algumas sementes, caíram junto ao caminho, em lugares junto ao caminhos, e vieram as aves e a devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não haviam muita terra. Imediatamente eles brotaram, porque haviam muita terra. Imediatamente eles brotaram, porque não havia terra profunda. O Evangelho, Mateus, ele apresenta Jesus como Messias. Observe que desde o Velho Testamento, passo a passo, Mateus, ele aqui quer mostrar para nós que Jesus Cristo, que de fato é o Messias, o enviado de Deus, aquele que Deus tinha prometido para seu povo. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E aqui nós vemos Jesus, e nós vemos aqui várias parábolas. Nós vemos aqui ele falar a parábola do grão de mostarda, um grão de mostarda que no tempo de Jesus era uma das menores sementes, e que quando ela nascia, ela se tornara uma árvore grande, e que ela fazia sombra para muitas árvores e pássaros e etc. Ele fala também da parábola do joio, que nos fins dos tempos, Jesus fala sobre o joio e o trigo, que eles crescem junto. E observe que na parábola Jesus também, ele cita, os discípulos de Jesus perguntam: por que o Senhor não tira o joio do meio do trigo? E o Senhor diz que é necessário que eles cresçam, porque uma vez Jesus tirando o joio do meio do trigo, o trigo pode sair. E Jesus diz que na consumação do século, ele arrancará, ele mandará os ceifeiros para a colheita no final dos tempos, para colher o trigo e para colher o joio. O joio, porém, ele é diferenciado no final da colheita. Ele será tirado e será queimado e lançado fora da presença do trigo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: essa igreja aqui é trigo, essa igreja aqui é trigo. Eu creio que esses solos que é o tema que nos foi proposto, eu creio que Deus vai aqui mudar pensamentos, Deus vai mudar história,
Deus vai mudar cenário nessa noite. Louvado e engrandecido o nome do nosso Deus. E ele continua falando a parábola da rede. A parábola da rede, ele diz que também no fim, é como se um pescador lançasse a sua rede e traz todo tipo de peixe, mas no final ele vai escolher os peixes melhores e os outros ele vai jogar fora. Ele também fala da parábola da pérola. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. Glória a Deus. E aqui nós vemos 4 tipos de figura do semeador. Nós vemos 4 tipos de solo. Observe que no versículo de número 4 ele diz: e quando semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho e vieram as aves e devoraram. Essa semente é a semente do reino de Deus. O semeador é o Senhor Jesus que saiu a semear. Observe que a semente, quando Jesus entra nesta terra, ele semeia a semente em meio ao caminho. Mas observe que nos versículos anteriores, Jesus é expulso da sinagoga, e ele, ao ser expulso da sinagoga para não ser morto, porque ele lançou semente, ele lançou uma doutrina, e quando Jesus pregava, ele saiu dali e foi para o outro lado do mar. O texto bíblico diz que quando Jesus está lá, ele lança a semente, e ele começa a falar por parábola, porque aqueles homens que quiseram matar lá atrás, e tinha alguns que estavam infiltrados lá. Observe que os discípulos de Jesus, eles interrogaram o Senhor, para saber por que o Senhor, ele estava falando por parábola. E Jesus depois explica mais na frente por que ele está falando por parábola. Porque ali existiam pessoas que não podiam entender aquilo que o Senhor queria falar. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que quando essa semente é lançada ao meio do caminho, é como se alguém plantou a palavra de Deus para a igreja, e muitas das vezes a igreja recebeu a palavra, mas quando veio as lutas, quando veio os obstáculos, quando veio as decepções, quando veio aquilo que o seu solo não estava preparado para receber, a Bíblia diz que as pessoas endurecem o coração. Essas palavras deles estão tão duras contra a igreja, criticando a igreja de uma forma, um coração duro, porque ele se decepcionou na igreja. Quantos irmãos estão lá fora decepcionados com a igreja? Porque a semente foi lançada ao meio do caminho, mas a Bíblia diz que essa semente, ao tempo, quando veio as provas, se afastou do Senhor Jesus. E a pergunta é: que tipo de solo é você? Será se quando a tribulação vir, será se quando a decepção vir para a tua vida, você vai endurecer o seu coração? E Jesus me trouxe aqui para dizer para os jovens nesta noite: não deixe que a palavra de Deus saia do teu coração, não deixe que o inimigo endureça o teu coração. Deixe Jesus nessa noite entrar, transformar, porque vocês são a força da juventude hoje, é a força para amanhã muitos entrar nessas portas aqui e dizer: aquele jovem é diferente, aquela jovem é diferente, e eu quero congregar naquela igreja, eu quero ser diferente, eu quero viver o verdadeiro evangelho, porque eu quero te dizer uma coisa nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, não adianta eu e você entrar nessas portas, não adianta eu e você estar aqui e ser como uma semente que o inimigo amanhã vai roubar a palavra de Deus da minha e da tua vida. Aleluia, aleluia. Observe que o coração está endurecido. Observe que a palavra de Deus,
ela é a semente. E quando o inimigo, e quando ela é pisada pelos homens, o inimigo tira a semente do coração daquele que foi semeado. Aleluia. Mas você hoje entrou por essas portas, pedindo a Deus que desse uma palavra ao teu coração. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer que esta palavra que hoje entra no teu coração, não deixe que o inimigo rouba. Porque quando a palavra de Deus é semeada no teu coração, e quando os homens que endurecem os corações pisam nesta palavra, machuca esta palavra, o inimigo vem e rouba do seu coração essa palavra, e você está morto espiritual. Mas Deus ainda conta com a juventude que está com os ouvidos atentos a esta palavra. Deus está voltando, Jesus está voltando, Ele está preparando juventudes, Ele está preparando senhores, Ele está preparando senhoras, e a semente está semeada. Talvez você possa olhar para mim e dizer, mas é só um irmão. Mas esse irmão não fala dele, ele fala daquele que o comprou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O segundo solo, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Não vai dar tempo, irmão, eu vou aqui abreviar, não vai dar tempo. Tá bom. O segundo ponto, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Segundo ponto, lugares, segundo tipo de semente. Ela foi lançada em lugares que havia muitas pedras. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Louvado seja, foram lançados em lugares pedregosos, onde não havia terra. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. São lugares pedregosos, onde o coração ele recebe a palavra, glória a Deus, mas como ele não tem profundez, como ele não tem raízes, louvado seja o nome santo do nosso Deus, e a Bíblia diz que não tem raiz, e ele chega a morrer, louvado seja o nome santo do nosso Deus, glória a Deus, e são, glória a Deus, eles estão sufocados em meio às pedras, são as lutas, são as dificuldades. Terceiro tipo de solo, são aqueles que caiu em meio aos espinhos. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. São aqueles que são sufocados com as coisas dessa vida. São aqueles que são sufocados com os afazeres dessa vida. São aqueles que estão ocupados e não têm tempo para o reino de Deus. Eles estão entre os espinhos. Porque, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou comigo. Deus falou comigo por quê? Porque, irmão, muitas das vezes nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiros, estamos tão preocupados em ganhar condições financeiras para a nossa família, que nós afastamos do Evangelho de Jesus, que nós afastamos daquilo que o Senhor tem para nós. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. São essas pessoas que estão entre os espinhos, eles estão sufocados com as coisas dessa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando os irmãos lembram da passagem do jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, e ele diz, olha, eu tenho feito todos os mandamentos, agora o que me falta fazer? A Bíblia diz que Jesus, conhecendo o seu coração, Jesus diz para ele, vende tudo quanto tu tem e segue-me. Jesus conhecia o coração,
Jesus conhecia o pensamento dele. Jesus conhecia que ele era sufocado pelas coisas dessa vida. Muitas das vezes, jovens, senhores, senhoras, muitas das vezes nós se sufocamos por dentro, nós se sufocamos com as coisas dessa vida, com o nosso trabalho. Muitas das vezes nós sufocamos de tal maneira que nós não conseguimos dar atenção para os nossos filhos, não conseguimos dar atenção para a nossa esposa, não conseguimos dar atenção para o seu esposo, não conseguimos dar atenção para a nossa família. Mas Jesus está dizendo aqui nesta noite, Jesus está dizendo: largue tudo e sirva o reino de Deus. Ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar verdadeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Que tipo de solo é o teu coração? Agora fica uma pergunta para mim, fica uma pergunta para vocês, uma pergunta para a igreja: será em qual tipo de solo está o teu coração? Será se a semente que foi semeada está em meio ao caminho? Será que a semente que foi semeada está sobre aquelas pedras? Será que a semente que foi lançada no teu coração está sobre os espinhos? Ou será se está em boa terra? Aleluia, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: juventude, vocês serão o futuro da igreja amanhã. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Deixe essa semente brotar, deixe ela produzir 100, deixe ela produzir 200, deixe ela produzir 1000, e deixe Deus entrar na tua vida. Não deixe que o inimigo roube a palavra que está dentro de ti. Você muitas vezes está lá fora no colégio, ninguém sabe que você serve ao Senhor. Muitas das vezes você está no trabalho, ninguém sabe que você serve ao Senhor. Mas Deus me trouxe aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer: seja luz, seja sal, porque é o sal que os homens pisam nada, mas o sal que Deus tem no teu coração muda a história de muitos. Aleluia. Que tipo de solo é o teu coração? Com quem tu tens andado? Existe uma ciência chamada antropologia, que ela estuda acerca da ciência sobre o ser humano, e no qual existe um provérbio do mundo que diz: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. A ciência estuda para saber do que o ser humano gosta, com quem ele anda. Ela procura uma situação para entender o ser humano. Mas eu quero te dizer uma coisa: as tuas atitudes é que mostrará ao mundo que você é sal, que você é luz, que você é diferente. Porque eu quero te dizer, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que daqui sairão cantores para adorar o Senhor, e o Senhor soprará o nome para longe. Daqui sairão pregadores que o Senhor usará para a sua glória. Daqui sairão empresários que vão abençoar a igreja de Cristo. Daqui sairão pessoas diferentes, porque Deus deixou a semente boa entrar na terra. Aleluia. Trabalha sobre andar sébia. Deus está dizendo: a sua igreja está dormindo. Os jovens estão brincando, mas se você não se consertar, naquele grande dia ficará. O Senhor vai separar o joio do trigo. Ele vai mandar os seus anjos e vai lançar fora.
Precisamos se consertar, igreja. Precisamos se consertar, senhores. Precisamos se consertar, senhoras. Precisamos se consertar, jovem, porque Jesus prometeu que voltaria e Ele vai voltar. Passe os céus, passe a terra, passe a palavra, mas a palavra do nosso Deus não passará. Aleluia. Jesus está dizendo assim. Jesus está dizendo aqui para alguém que tem clamado a Ele, tem pedido a Ele uma resposta. Tem clamado e não tem tido nenhum êxito. E o Senhor está dizendo: acalma teu coração. O tempo do homem não é o meu tempo. O homem quer no seu tempo, mas Deus trabalha no seu tempo. Igreja, fica na posição. Deus tem algo para fazer nesta igreja. Deus tem algo para mover no teu coração, mas fica na posição. Observe que o versículo de número 9 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando para a igreja que amanhã e fazer coisas diferentes, porque o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão vendo. Os olhos do Senhor estão vendo. Deixa essa semente entrar, brotar no teu coração. Louvado e agradecido seja o nome santo do nosso Deus. Igreja, com permissão das senhoras, eu queria fazer uma oração e a minha esposa louvar para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Um louvor aqui, para nós encerrarmos. E eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Só quem tem contado algo para o Senhor. Irmãos, eu gosto de dizer algo. Achamos que Deus não usa as mãos da gente. Muitas das vezes nós achamos que nós somos fracassados. Muitas das vezes nós achamos que nós não recebemos de Deus autoridade. Mas, quando Jesus, Isaías capítulo 49, o Senhor diz assim: que tenho eu gravado o teu nome na palma das minhas mãos. Sião estava dizendo: o Senhor esqueceu de mim. Talvez tenha alguém dizendo aqui: o Senhor esqueceu de mim. Se você tem fé suficiente, se aproxime mais aqui, que Deus vai fazer um negócio aqui. Aleluia. Deus vai fazer algo. Aleluia. 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 Tem um negócio grande na tua vida. Ele vai soprar teu nome ainda. Aleluia. Muitos não acreditam que Deus tem contigo. Mas o Senhor diz nesta noite: fica na posição. Fica na posição, que Deus vai soprar teu nome. Aleluia. Fiquei meditando no Aleluia. canto sozinho. Espírito Santo de Deus. Abaia. Tem pessoas aqui, Pensando Senhor, em tudo que não sabe por que entrou. Não queria nem estar aqui, Senhor, mas está aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Tem jovem aqui, Senhor, que não tem mais esperança. O seu coração tem endurecido. Oh, Senhor, Satanás quis roubar a semente que estava no seu coração. Mas na autoridade do Espírito Santo de Deus, nós anulamos, Senhor, em nome de Jesus. Eles vão brotar, Senhor, essa semente. Vão dar frutos. Oh, Espírito da verdade. Jesus te ama, juventude. Você não sabe o tanto que Jesus tem te livrado. Talvez você seja aquela semente que foi lançada. Eu fiquei pensando no que te daria. Adore o Senhor nessa noite. Pelos benefícios que Deus, já que você veio dar a Ele nessa noite a melhor adoração. O ouro do mundo não te Essa semente que foi pagaria. lançada em meio às pedras. E como eu te daria o que Causou dúvida e dureza de coração. Mas o Senhor nessa noite está dizendo assim: eu vou mudar a tua história.
Eu vou fazer essa semente crescer. Tome a decisão na sua vida nessa noite. Vou te adorar pro Se desligue dessa terra, adore o Senhor. Te entregar pra sempre. Recebe aí a autoridade de Deus. Recebe força. Sei que não mereço. Você não merecia estar aqui. Eu não merecia. Oh, Espírito da verdade. Toca o coração dele. Toca o coração dela, Senhor. Oh, Senhor. E eu sou fraquinho. Oh, aleluia. Mas eu te amo. Jesus está aqui dizendo: aqui eu levantarei profetas. Aqui eu levantarei cantores. Levantarei aqui o meu altar. Aleluia. Usarei essas mulheres aqui com unção e autoridade do céu para dizer, ministrar para vocês e acontecer aquilo que Deus prometeu. Amar, Ele me amou, perdoou, me concedeu pecados. Adore a igreja, Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amar, Ele me amou, perdão, me concedeu. Recebe a cura nesta noite. Ele apagou a vida, Ele me deu. Caminhado dos infernos nessa noite. Derrama a tua graça. Sei que não mereço. Ih, calabachu e bem calabá. Jesus está aqui. Tem alguém aqui para Jesus que sentiu essa palavra no seu coração? Não endurece o teu coração. É hoje. E eu sou fraquinho, Oh, aleluia. mas eu te amo. Oh, glória. Jesus te ama, juventude. Jesus te ama, senhoras. Mas eu te amo. Jesus te ama. Aleluia. Mas eu te amo. Glória. Oh, glória.